Olá, meu nome é Leonardo Silva de Lacerda. Hoje eu venho apresentar minha prova 5 de transferência de calor, cujo assunto é condução transiente. Então tá, na primeira questão nós temos um corpo sólido com a temperatura T0, que ele é simplesmente colocado dentro de uma sala aí que contém a temperatura, no caso ambiente, tem infinito justamente pelas paredes da sala serem longas. E aí acontece, nesse corpo aí vai estar saindo, no caso, um calor em forma de convecção e em forma de radiação. E através desses dados aí, temos que montar uma equação diferencial para a variação de temperatura com o tempo. Então tá, para a resolução simplesmente comecei utilizando o balanço de energia. No balanço de energia, aí como não entra calor e não tem calor gerado, apenas tem calor saído, então a energia acumulada seria menos calor que está saindo. E aí simplesmente substituir os dados, ó, substituir energia acumulada e substituir o calor que está saindo, que é em forma de convecção e de radiação. E pronto, só coloquei os dados ali, passei isso aqui para baixo e pronto. Temos uma equação diferencial aí montada. Então, na nossa questão 2 nós temos uma chapa aqui com essas dimensões e uma temperatura uniforme de 260 graus. E ela foi resfriada até atingir essa temperatura, só que é o seguinte, a questão está pedindo para utilizarmos o método de capacitância global para encontrar o tempo que levou para a temperatura chegar a 90 graus. Então, durante todo esse processo de transferência de calor, de resfriamento. E temos os dados aqui. E através dos dados nós temos, colocamos aqui, simplesmente ajeitamos, e como a questão mandou, no caso, ordenou para que utilizássemos esse método, então não precisaríamos utilizar o BIO, porque se a questão falou, está falado. E aí colocamos a fórmula do método de capacitância global, só que aí na resistência térmica aqui, nós vamos fazer uma coisa, porque geralmente é utilizado de convecção, só que como não temos convecção, então vamos utilizar a condutividade térmica aqui, no lugar do coeficiente de convecção. Então tá, coloquei aqui, substituir no caso a capacitância térmica e pronto. Agora é só resolver. Aí substituir todos os dados aí, encontrei o valor do tempo igual a 16,097 segundos. Agora na nossa questão 3 nós temos uma peça de alumínio que tem 6 quilos e ela tinha inicialmente a temperatura de 300 graus Celsius e ela foi imersa num fluido com 20 graus Celsius. Portanto, a questão pede para descobrirmos aí o tempo que foi necessário para essa peça atingir 90 graus Celsius durante esse processo de resfriamento aí. Então tá, até o coeficiente de convecção aqui foi nos dado, porém esses três aqui, a massa específica, a luz específica, a condutividade térmica do material, não foi nos dado. Aí eu peguei na internet e aí coloquei aqui porque precisaríamos para resolver essa questão. Então tá, o primeiro passo foi utilizar a fórmula de Biot para ver se prevalece essa equação aqui. Se prevalecer isso aí, seria validado sim que poderíamos utilizar o método de capacitância global. Então tá, substituímos os dados aqui até o comprimento característico aqui, só que ficou em função do raio. Porém, como nós tínhamos a massa específica aqui e a massa foi nos dado e nós sabíamos a fórmula do volume, colocamos a fórmula do volume em função do raio e pronto. Simplesmente jogamos essa fórmula aqui e encontramos o valor do raio. E agora substituímos aqui no BIO, chegamos que esse valor, que é menor do que 0,1, portanto, só aplicar o método da capacitância global. E aí, aplicando o método da capacitância global, temos que a resistência térmica é igual a isso aqui e a capacitância térmica é igual a isso aqui, vezes o Ln dos valores aqui, no caso seriam os tetas, que no caso as diferenças de temperaturas, e pronto, só resolver aqui essa questão. E aí chegamos num tempo de 1602,69 segundos. Na nossa questão 4 nós temos uma placa que é exposta a uma fonte de calor cuja temperatura é TS, essa placa tem a temperatura inicial TI, e ela perde calor por radiação. E a questão está pedindo para derivarmos essa expressão da placa da temperatura em função do tempo. Então tá, vamos fazer o que fizemos na questão 1. Fazemos o balanço de energia, temos isso aqui, temos somente energia que sai, e então a energia acumulada seria igual à energia que sai, que é só por forma de radiação, e aí chegamos nessa parte aqui. Vamos passar isso aqui para cá, para esse lado aqui da equação, passar onde tem T aqui, fazer o método da EDO separável, né? Separar as variáveis. Separando as variáveis aqui, deixamos tudo que tem Tzão desse lado aqui, o Tzinho desse, no caso como não tem nada. Então vamos integrar dos dois lados.
integrando aqui dos dois lados aqui. Temos o lado esquerdo aqui e o lado direito. O lado direito é fácil para integrar, tá até integrado aqui. Já o lado esquerdo aqui é muito mais complicado, essa equação 1. Então, portanto, resolvemos pelo software Symbolab, justamente pela questão ser muito trabalhosa, essa integral. Aí chegamos que a integral disso aqui exatamente é isso. Então, substituindo isso aqui, ó, teremos que essa expressão toda aqui seria igual à derivada, no caso daquela EDO, né? Seria a resolução daquela EDO. Agora na questão 5 aqui nós temos um asfalto que no verão atinge 50 graus Celsius, quando chove atinge a 10 graus Celsius. Então a questão está pedindo para saber quanto tempo que levaria para esse concreto atingir a 25 graus Celsius aí. Então tá, primeiro passo, como nós temos um sólido aí semi-infinito com a temperatura da superfície constante, então nós vamos utilizar essa fórmula aqui, essa equação da função erro, que envolve a função erro. Então tá, para facilitar os cálculos, vamos chamar isso tudo aqui, esse x dividido por 2 aí de difusividade térmica vezes o tempo, aqui, chamar isso de y. Então tá, calculamos a difusividade térmica aqui. E agora vamos encontrar o erro de y, erro em função de y. Que aí resolvemos aqui, chegamos neste valor. E agora utilizei a tabela, no caso, peguei na internet, está até aqui mostrando onde que eu peguei. Como no caso esse intervalo ele fica no meio dessas duas aqui, então simplesmente vou usar esses dados para poder interpolar. Interpolei, encontrei o valor de y. Como eu tenho um valor de y agora, é só substituir aqui naquela consideração que eu tinha feito. E agora vamos resolver muito mais facilmente agora. E aí só substituir os valores que nós temos aqui. No caso seria da profundidade de 5 centímetros, né, que a questão disse. E aí é só resolver a questão, resolvi e cheguei nesse valor do tempo. Na nossa questão 6 aqui nós temos uma camada de gelo que tem a temperatura uniforme de menos 20 graus Celsius, porém a temperatura superficial ela foi reduzida a menos 1 grau Celsius e a questão está pedindo para calcularmos o tempo que demoraria para chegar a menos 11 graus Celsius, né, durante esse aquecimento que houve e a essa profundidade. Então tá, primeiro passo, o procedimento é análogo da questão 5, é o mesmo. Porém, esses dados aqui eu peguei porque seria necessário para a resolução do exercício. Aproveitando, já calculando a difusividade térmica do gelo. Então tá, utilizando ainda naquela equação da função erro, pronto. Encontrei, agora eu vou fazer aquele mesmo procedimento, chamar o y ser igual a esse valor que está aqui dentro. E aí chegamos para esse valor aqui da função erro. E aí como chegamos a esse valor, vimos na tabela o valor que está, no caso, o valor encontrado da função erro de y está no meio entre esses dois aqui, que no caso seria de y igual a 0,5 e 0,51. E aí, através disso, vamos fazer a interpolação. Fazendo a interpolação aqui, chegamos no valor que y seria igual a 0,50665. E aí, como nós temos o valor de y, só igualar aqui com a consideração que nós fizemos e pronto. Só encontrar o valor de t agora. O valor de t encontrado foi 208,82 segundos. Agora na questão 7 que nós temos o cubo de 4 centímetros de cada lado, com a temperatura inicial de 450 graus Celsius, foi resfriada até atingir 100 graus Celsius aí, e a questão está pedindo para calcularmos o tempo que demorou para o cubo atingir 250 graus Celsius. Então até o coeficiente de convecção aqui a questão nos informou, da condutividade térmica mais específica ou específico eu busquei na internet. Então tá, primeiro passo é calcular o BIO para ver se dá para utilizar o método da capacitância global. E agora calculando o BIO, substituindo aqui os valores que nós temos aqui, chegamos que o BIO é igual a esse valor, que é menor que 0,1, portanto podemos utilizar o método da capacitância global. Agora utilizando o método da capacitância global para encontrarmos o tempo, utilizamos o coeficiente de convecção aqui na resistência térmica, né? E agora a capacitância térmica temos aqui. Agora só substituindo os valores que nós temos aqui e resolvendo. Chegamos no valor do tempo igual a 114,172 segundos. E é isso aí, muito obrigado, valeu!